Você está vendendo um imóvel ou pretende vendê-lo? Você sabe o que não pode deixar de ser feito? Veja nesse vídeo. Quando você for vender o seu imóvel, algumas medidas são fundamentais para evitar problemas na sua vida futura. A primeira delas é certificar e garantir a respeito da idoneidade do potencial comprador, bem como sobre as perspectivas de pagamento, ou seja, as medidas e garantias para que você possa receber as determinadas quantias. Quanto às garantias, é fundamental que você possa ver, por exemplo, se esse comprador pretende apresentar algum fiador, se ele vai antecipar algum valor a título de arras ou sinal, por exemplo, ou se ele vai fazer um financiamento. Mas enfim, é fundamental que você, como vendedor, se certifique que não é apenas uma promessa, que não é apenas uma pretensão dele pagar, mas sim que ele está calcado, solidificado em algo mais seguro para você. A arras ou sinal é importante, afinal de contas, caso o seu contrato tenha a permissão dele ser revogável, por exemplo, enfim, do comprador desistir desse negócio, o valor que ele antecipou de arras é perdido e você, portanto, fica com esse determinado montante, com essa quantia, a fim de poder garantir uma indenização, uma espécie de multa. Por outro lado, uma vez havendo arras ou sinal, se você desistir da venda e se houver evidentemente essa permissão no contrato, você deve devolver essa quantia e ainda indenizar uma quantia correspondente ao potencial comprador. Na sequência, é fundamental que você possa decidir junto com esse comprador se vocês vão fazer um contrato de compromisso de compra e venda, ou seja, uma intenção sua de vender e do comprador de comprar, ou se vocês vão partir diretamente para a escritura pública de compra e venda deste imóvel. É a escritura que é levada no cartório de imóveis para registro na matrícula desse determinado bem. Na situação de você optar pela escritura direto, sugiro que você realmente busque ter uma arras ou sinal junto a esse determinado comprador, que pode ser um documento simples, um recibo, documentando a respeito do valor e a respeito do que se trata essa quantia paga, porque vocês partirão direto para a escritura. A escritura equivale ao contrato de compra e venda, porém é um documento público. Se a opção de vocês for por um contrato de compromisso de compra e venda, o que é feito muitas vezes quando o pagamento vai se postergar na linha do tempo, ou então quando tem algumas obrigações a serem cumpridas antes de fazer diretamente a escritura pública, obrigações essas como, por exemplo, certidões, algum conserto do imóvel, alguma medida específica, a desocupação do imóvel ou alguma outra solução, quitação de dívidas, etc. Então, se a opção for pelo contrato de compromisso de compra e venda, vocês precisam ter muito cuidado e muita segurança naquilo que vai ser feito. Um contrato de compromisso de compra e venda bem feito precisa ter diversas previsões, não apenas a questão do objeto, ou seja, o bem que está sendo vendido de maneira muito detalhada, minuciosa, a fim de que não haja dúvida sobre a qualidade e a quantidade do que está sendo entregue, bem como sobre os acessórios, os objetos que compõem essa casa, o estado de conservação e funcionamento desses objetos e também da estrutura como um todo. Se recomenda que se faça um memorial descritivo ou que se faça uma vistoria, de preferência além do documento físico, impresso, onde todos assinam, que também se possa fazer um vídeo gravando o estado como um todo do imóvel. Neste contrato, você também deve ter algumas outras previsões, como direitos e deveres do comprador e do vendedor, situações hipotéticas, ou seja, situações que podem ocasionar a rescisão do contrato, se vai ter alguma multa ou cláusula penal a ser paga por quem infringir o contrato, bem como você deve disciplinar, ou seja, prever neste contrato a situação da entrega do bem, a transferência da posse, ou seja, quando você vai dar o seu imóvel para este comprador. Isto pode estar condicionado a alguma obrigação específica dele de pagar ou de levar a registro, enfim, de transferir o imóvel ou não, mas há algumas outras hipóteses
que ainda se pode ter no contrato, como por exemplo, uma garantia disso, o fiador, multa, juros, correção monetária e tantas outras obrigações. Nos acompanhem nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal no YouTube e até breve.